Saudações, meus amigos, tudo bem convosco? Aqui, como sempre, está tudo tranquilo. No nosso vídeo de hoje, estaremos a ter aqui a continuidade dessa sequência de 6 vídeos falando acerca dos erros mais comuns nas fontes chaveadas. E o tema de hoje é o fusível bom, porém sem carga no capacitor principal. Portanto, se não é inscrito nesse canal, aproveita, se inscreva nesse momento, ativa o sininho das notificações e deixa ficar aqui o seu like. Vamos para o vídeo de hoje. Portanto, se ainda não viu o vídeo 1, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para poder assistir logo na íntegra o vídeo número 1. Para entender melhor essas aulas, te aconselho a ver também esse vídeo 1, porque esse aqui é o nosso vídeo 2. Portanto, podemos pegar uma placa contendo esse problema, que o fusível ele está bom, o fusível protetor, ele não estiver aberto, porém não acharmos tensão neste capacitor principal. Hoje vamos aferir 2 vezes essa placa. Vamos fazer os testes usando a escala de continuidade em primeiro lugar e na segunda fase vamos colocar a rede aqui de 220 e vamos aferir as tensões nessa mesma placa. Colocando na escala de continuidade, aqui na continuidade, podemos aferir as trilhas, que são os filamentos que vão permitir a passagem da tensão. Aqui na parte frontal temos a tensão que vai atravessar o varistor, vai atravessar também os capacitores de supressão, as bobinas e vai até a ponte retificadora. Mas no varistor e nos capacitores de supressão vamos descartar um possível curto, porque se um desses componentes estivesse em curto, é claro que teríamos o nosso amigo fusível ele aberto. Já que ele não está aberto, significa que o varistor nem o capacitor de supressão não estão em curto. E nem sequer a bobina está em curto geral, porque também se estivesse em curto, o fusível estaria aberto. Voltando aqui na parte traseira da mesma fonte, já que o fusível está nessa zona, podemos dizer que a tensão ela parte diretamente para este ponto. E nessa outra extremidade, a tensão, sem sombra de dúvida, irá diretamente para esse polo também da bobina indutora. Com isso, se formos já colocar a tensão, teremos aqui um determinado valor da rede elétrica, que pode variar de 220 a 230 volts. Porém, se esta ponta aqui estiver com uma trilha rompida, sem sombras de dúvidas, essa mesma tensão não vai atravessar para o outro polo. Poderemos ter a tensão estagnada simplesmente nessa zona. Caso a bobina indutora estiver em funcionamento, teremos a entrada de tensão aqui, assim como nesse outro polo aqui da bobina indutora. Com isso, já iremos descartar um possível rompimento do filamento da bobina. Só que aqui mais adiante temos uma outra bobina. Por isso, se formos já testar, aqui nessa bobina temos que achar o curto. Aqui também temos que achar o curto. Se não formos achar o curto numa das extremidades dessa bobina, significa que o filamento está rompido. E por consequência disso, a tensão alternada não vai chegar aqui na ponte retificadora. Por isso, teremos o fusível bom, a tensão chegando até esse ponto aqui, porém não vai atravessar para essa outra extremidade da bobina para que a ponte retificadora ela seja alimentada. Por isso, também podemos ter a tensão ela terminando aqui e não chegando aqui na ponte retificadora. Porém, se a tensão ela sair aqui da entrada até a ponte retificadora, mas mesmo assim não termos nosso capacitor aqui carregado, não conseguimos detectar nenhuma tensão aqui no capacitor, podemos também associar um erro a esta ponte retificadora. Mas como assim, o professor João?
A ponte retificadora ela é composta por 4 diodos no seu interior. E os diodos podem queimar, entrar em curto, isso é, medindo curto nas duas extremidades, ou simplesmente pode entrar com fuga, medindo nas duas posições, isso é, vai medir do cátido ao ânido e do ânido ao cátido. Se for a pegar o diodo medindo dessa forma, significa que está com fuga. O terceiro caso, o diodo ele pode estar aberto. Se ele ficar aberto, não vai permitir a passagem da corrente, porque o mesmo diodo vai permitir a passagem da corrente do ânido para o cátido. Ele só funciona dessa mesma forma. Ele não permite a passagem da tensão de uma forma inversa. E já que aqui temos a entrada de tensão alternada, e aqui temos a saída de tensão positiva, e aqui a saída de tensão negativa, quer dizer que temos a tensão saindo deste ponto para este. E aqui temos a tensão saindo deste ponto para este. Com isso, podemos dizer que aqui é o ânido e aqui é o cátido. E para medir essas duas extremidades, eu vou colocar essa sonda negativa aqui na entrada da tensão alternada e essa sonda vermelha aqui na saída da tensão já contínua. Repare que tenho um valor aqui da leitura do diodo que está no interior dessa ponte retificadora. Se em algum momento eu não conseguir detectar esse valor do diodo, significa que esse mesmo diodo está aberto e a ponte está comprometida nessa saída de tensão negativa. O diodo estará, nesse caso, aberto. Ele entrando aberto, não vai permitir a passagem da corrente deste ponto para este. E teremos uma situação da tensão alternada, ela estagnada justamente aqui na entrada da mesma tensão. E o capacitor não vai receber nenhuma carga e, por consequência disso, não vai carregar ou armazenar nenhuma carga, porque a função deste capacitor é de armazenar a carga que vem aqui da ponte retificadora. Porém, esse mesmo erro pode se manifestar na outra extremidade da ponte retificadora. Com isso, aqui teremos o ânido e o cátido. E para medir a condução, iremos colocar essa sonda preta aqui, ou aqui na saída da tensão positiva, e essa sonda vermelha aqui na entrada da tensão alternada. Repare que também consigo aqui obter um valor. Se eu não conseguir obter um valor nessa posição, significa que esse diodo também está aberto e não há a condução aqui da tensão deste polo para este. E por isso também não teremos nenhuma carga neste capacitor aqui. Teremos o fusível bom, teremos a tensão alternada chegando até a ponte retificadora, porém não vai sair já tensão contínua para o capacitor principal. Mas, além disso, podemos ter uma outra situação. Qual é essa situação? Podemos ter um dos lados em curto. Isso pode acontecer. É bem provável entrar em curto esse mesmo diodo aqui, medindo o curto. E se ele for a medir o curto, é claro que o capacitor também não vai armazenar, porque teremos uma tensão já contínua num polo e no outro polo teremos uma tensão alternada e o capacitor não vai reconhecer essa mesma tensão, porque os capacitores eletrolíticos polarizados só reconhecem a tensão contínua e jamais vão armazenar uma tensão alternada. Em alguns casos podemos pegar o fusível bom e uma extremidade da ponte retificadora em curto. Mas, além disso, temos também uma outra possibilidade, uma outra situação. Repare, meu amigo, que esses vídeos que eu estou a postar aqui vão te ajudar bastante aí, porque são várias situações que podes pegar ainda na fonte primária. E esses mesmos componentes podem queimar de formas diferentes e a avaria se manifestar de uma forma diferente. Então, com essas dicas, poderás ter um raciocínio mais amplo na reparação dessas fontes. Presta atenção aqui para o outro caso.
É bem provável pegar uma fonte e encontrar a ponte ela boa. A ponte ela não está em curto, não está com fuga, não está aberto. Porém, a tensão ela chega até a essa entrada de tensão alternada, e aqui nessas duas extremidades temos a saída da tensão contínua. Porém, o capacitor ele não é carregado, ele não recebe nenhuma tensão. Mas por quê? Se for a prestar atenção com mais devagar, temos uma ligação direta dessa saída negativa da tensão contínua para o polo negativo do capacitor principal. Porém, aqui na saída da tensão positiva, já temos um outro componente que está entre o capacitor com a bobina. E esse mesmo componente é o termistor, que é este componente aqui. Por mais que outros dizem que este componente não é um resistor, mas ele é um resistor que pode ser influenciado com a temperatura. Por isso que é chamado de termistor. E esse aqui é o NTC, que é o termistor de temperatura negativa. Com isso, quando ele for aquecer, ele vai funcionar mais, vai induzir mais quando for a ganhar o calor. Porém, esse componente também deve permitir a passagem da tensão de uma forma direta. Isso é, ele deve medir o curto deste ponto para esse outro ponto. Se no momento em que ele vai queimar, ele deixa de medir o curto, deixa de conduzir de uma forma direta, essa tensão, depois de ser convertida com a ponte retificadora, ela vai ficar estagnada simplesmente aqui na ponte retificadora. Porque no meio do percurso, que é o meio do caminho, teremos esse nosso amigo aqui, ele aberto. E estando ele aberto, não vai permitir com que a tensão ela chegue aqui no capacitor principal. Agora vamos fazer uma breve leitura com essa placa ela ligada à rede. Com a placa ligada, vamos colocar em primeiro lugar na escala de 750 volts. Se o fusível estiver bom, teremos a tensão chegando até a essa entrada da bobina indutora. E se tivermos a bobina com um filamento rompido, não teremos tensão aqui na saída da ponte retificadora. Porém, se a mesma bobina estiver com os dois filamentos ainda intactos, teremos a tensão passando para o outro polo. Portanto, já que temos uma outra bobina, teremos também a tensão chegando aqui na entrada desta bobina, e se essa mesma bobina estiver em funcionamento, teremos a tensão passando para a outra extremidade da bobina. E por isso teremos a tensão alternada chegando até essa entrada da tensão alternada na ponte retificadora. E se tivermos um dos diodos que estão no interior dessa ponte retificadora aberto, não teremos a tensão negativa saindo daqui para esse outro polo. E o mesmo também pode acontecer nessa outra extremidade. Se um desses diodos não permitir a passagem da corrente do ánodo para o cátodo, não teremos a tensão positiva saindo dessa extremidade para essa outra extremidade. E por consequência disso, teremos a tensão alternada, ela estagnada nessa entrada da mesma tensão. E se tivermos a ponte ela 100% boa e o capacitor mesmo assim não recebendo a tensão, podemos dizer que a tensão alternada ela chega até a entrada da tensão alternada na ponte retificadora. E temos a tensão contínua, temos a tensão contínua saindo da mesma ponte retificadora para ser jogada no capacitor. E já que essa mesma tensão não está chegando aqui no capacitor principal, podemos seguir aqui a trilha da tensão negativa até o próprio capacitor. E vamos procurar a trilha da tensão positiva até a outra extremidade do capacitor. E se formos a seguir, assim, tsarará, tsarará, vamos ter aqui o termistor. Temos a tensão aqui chegando até o termistor. E já que o capacitor não está a carregar, significa que o termistor ele estará rompido. Se estiver em funcionamento, teremos a tensão dando o pulo para esse outro polo do
termistor. E por consequência disso, teremos a tensão chegando até o capacitor eletrolítico. Muito bem, esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenha gostado bastante dele. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações e deixar ficar o seu like. Muito obrigado por acompanhar os meus vídeos e até a próxima oportunidade.